Hora Geral, sempre levando até você convidados especiais, assuntos importantes, temas atuais. E nesse bloco nós vamos conversar com Roberto Mohamed e Amin Júnior 2018. Tudo bem? Eu gosto de soltar esse 2018, os caras, e vai ser candidato? Não. Não. É porque você está com um escritório novo, né? Você está agora com um novo visual. Então coloquei Roberto Mohamed e Amin Júnior 2018. Os caras ficam preocupados, né, quando solta 2018, candidato, quer ver? Não, Por que será que... nenhum. É que, além de 30 quilos mais leve, porque eu fiz a cirurgia bariátrica no final do ano passado. Tá sentindo melhor? Maravilhosa a cirurgia. Não imaginei, eu recomendo a todos. Eu tinha medo de fazer. Eu estava com 140 quilos, e foi uma motivação, um vídeo meu que eu vi no seu programa, que eu estava parecendo um Buda sentado aqui. Tava. Eu queria falar e aquilo prejudicava a minha saúde. Mas é lógico. Você vê, na semana da cirurgia eu parei de roncar, eu tinha apneia, não tenho mais. Os joelhos agradeceram imensamente o que aconteceu. Vou aproveitar que você é meu amigo, e esse teu relato vai ajudar muito o telespectador. Me conta uma viagem que você costuma fazer para o interior, que você não caminhava, e depois da cirurgia você foi no local e você caminhou e não se sentiu cansado. Foi. Me lembro que você falou isso. Eu gosto muito da região ali de Serra Negra. Serra Negra, Amparo, muito bom. Principalmente Pedreira. A primeira, eu retornei lá, já há um mês de cirurgia. Eu andei o centro inteiro, e subindo e descendo ladeira, sem estar cansado. Que legal. Não só fôlego, mas as pernas. Isso é qualidade de vida, né? Isso é qualidade de vida, não tem dúvida, Douglas. Eu acho o seguinte, quem não consegue emagrecer, como eu, que tinha dificuldade de fazer dieta, por causa de horário de alimentação e tal, procura um bom médico, tem vários aqui na cidade. E eu fiz com o Dr. Joaquim Leal, que é um excelente médico. Na Hora Geral, e eu acho que... E ele foi recomendado pelo nosso amigo Arnaldo Haddad, que é um dos meus melhores amigos, que é médico e advogado. O irmão do Najib. Isso. E não tenha medo de fazer, porque a cirurgia é excepcional. Roberto Mohamed, mandando um relato, isso é importante, porque alguns dos nossos telespectadores, eu conheço um que fez, mas eu tenho receio. Então, hoje a tecnologia também na área médica, né, está bem avançada, e o relato do Roberto Mohamed acaba incentivando alguns dos telespectadores que queiram, estudam ou pensam, né, em passar pela cirurgia bariátrica. E só para terminar esse teu relato, Mohamed, você fez a cirurgia, vamos supor, numa terça-feira, você teve alta quando? Eu fiz numa segunda e tive alta na terça. No dia seguinte? No dia seguinte é videolaparoscopia, então é excepcional. Tem gente que tem reações negativas, e qualquer coisa. A gente está vendo agora o que está acontecendo na questão da vacina, da febre amarela. Tem gente que tem, mas não é porque existe uma pessoa que se dá mal, tal. Normalmente, se você se cuidar e seguir as orientações médicas, você consegue passar pelo pós-operatório. Que é lógico, é chato durante o primeiro mês principalmente, mas se você se comportar e obedecer às restrições médicas, o que eu não fiz totalmente, mas você consegue ter um ótimo resultado. Agora, Mohamed, eu sei que você, assim como alguns dos meus amigos, né, o próprio deputado Gaston Henrique, você gosta de comer. Eu quero me incluir aí, que eu também gosto de comer, mas a gente às vezes tem que ser ponderado. Mas tem certos alimentos que a gente não adianta, não consegue fugir. Aquele salaminho, aquela copa. Douglas, você muda alguma coisa ou não? Não, a única diferença é que quando, por exemplo, eu vou para um churrasco, Isso. Eu adoro carne. Jamais estaria lá no grupinho ali do lado do navio. Os veganos. Eu adoro carne. Só que num churrasco você elimina os acessórios. Então você não come maionese, arroz, farofa. Você vai comer a carne. A diferença é essa. Você começa a escolher os alimentos pelo volume que eles ocupam. Então você reduz drasticamente o arroz. Carboidrato. Entendeu? Por exemplo, você pode comer uma macarronada, não tem problema. E a quantidade diminui. Sim. Eu estava num ritmo de comer 7 médias numa noite. Era uma coisa assim absurda, eu estava virando escravo da comida. Você deixa de ser escravo da comida, mas continua podendo comer tudo que você gosta, só que numa quantidade menor. Ótimo. Roberto Mohamed e Amin Júnior. Roberto Mohamed, advogado, conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral. Roberto, tem vários temas, inclusive o tema que nós vamos tocar com relação ao regime militar, à época da repressão. Essa é uma resposta que
você vai dar aos nossos telespectadores, mas eu quero trazer um assunto que movimentou muito essa semana, praticamente a semana passada, e essa semana também tendo alguns reflexos, do embarque, né, de 25 mil cabeças de gado. E nós temos um vídeo que nós abrimos a edição de hoje do Hora Geral, onde alguns ativistas, algumas pessoas ligadas à defesa do animal, inclusive a Luísa Mel, junto com o deputado Beto Mansur, que foi lá e quis defender e quis saber, ou seja, tomou a cena do assunto. Eu quero que você veja esse vídeo e depois um relato, você como advogado, com relação ao que aconteceu no maior porto da América Latina, uma liminar que proibia o embarque e de uma hora para outra a Advocacia Geral da União acabou derrubando a liminar e liberando, e o navio acabou indo para a Turquia. Nós temos o vídeo, produção? Pode colocar o vídeo, vamos lá. Né? Não dá para você estar até aqui de fezes em boas condições, você concorda comigo? Até hoje. Eles estão cheios de fezes, que a gente tem fotos de lá dentro. O que acontece hoje, que eu acho que é importante? O navio, ele está aí já há 10 dias. Pela primeira vez entraram os animais. Tá certo? Os animais, vamos dizer, que tem mais tempo dentro do navio. A decisão judicial, ela fala justamente sobre isso. Que o método como eles matam na Turquia é contra a nossa lei. Mudar mais uma vez a Constituição, igual fizeram no caso da vaquejada, para tentar os interesses dos pecuaristas. Olha, eu vim aqui para ver a condição dos animais. Mas isso é importante, você como deputado do governo... Não é uma outra questão. Foi por isso que a juíza deu essa liminar. Vocês tinham que pelo menos ler e ver o que a juíza decidiu. Durante a viagem eles vão jogando no mar, isso é... Saem daqui, levam 3 horas para sair. Quando eles entrarem em mar... Aí começa a jogar e destruir tudo. Micro-organismos, isso pode dar no futuro um problema muito sério, né? Qualquer biólogo mais experiente... Faz isso mesmo, ele deixa falando, andando. Se o juiz determinou, por que não desembarcou? Se o juiz determinou, por que não desembarcou? Se o juiz determinou, por que não desembarcou? O engraçado é que foi a AGU que entrou, né, na justiça, não a empresa. Esse governo tem vergonha na cara mesmo. Bom, Mohamed, quem acabou roubando a cena disso tudo, como você viu no vídeo, foi o próprio deputado federal Beto Mansur, que, até para informar o telespectador, ele é um deputado da região e também é uma pessoa ligada à agropecuária. A gente sabe que ele também tem aí um grande número de cabeças de gado, né? E ele foi lá no porto para tentar tranquilizar as pessoas e chegou a ser até hostilizado. Como advogado, como que você vê o posicionamento do deputado Beto Mansur nesse tema polêmico e, ao mesmo tempo, o embarque dessas 25 mil cabeças de gado aqui no porto? Olha, eu vi um monte de bobagem sendo dita por essa gente, porque os ativistas, eles têm um problema muito sério de querer impor a vontade deles sem nenhum tipo de comprovação do que eles falam. Ainda bem que o tribunal, que não desembarcaram os bois, cumprindo a liminar do juiz, que foi uma coisa absurda, e que o tribunal reviu isso. Primeiro, os animais já estavam embarcados. Não havia nenhum tipo de logística para levar de volta. Desde o final de janeiro. Quando o juiz dá uma liminar, ele tem que analisar os efeitos dela. E não cabe ao judiciário examinar algo que a lei permite. O que o juiz tem que fazer é verificar se todos os requisitos legais foram cumpridos. Quando se fala de ativismo judicial, é a isso que se refere. A lei brasileira permite o embarque. Os requisitos foram cumpridos? Foram, porque todos os requisitos legais, todas as autorizações foram concedidas. Então não cabe ao juiz dizer sim ou não. Uma AGU pode suspender uma liminar? A AGU fez isso por causa do interesse econômico do Brasil. É um contrato de exportação fechado, Douglas, que se não cumprido, gera efeitos lá fora também em relação ao Brasil. Aí você ouve absurdos do tipo, os animais lá vão ser mortos de uma hora que a lei não permite. Nós não estamos falando de lei penal, não são seres humanos. Nós estamos falando de animais. Você exporta o animal, como ele vai ser morto lá, não é problema da legislação brasileira. A legislação brasileira não permite que esse tipo de abate seja feito no Brasil. É diferente. Não que o animal brasileiro não possa ser abatido porque vai ser defendido pela embaixada em qualquer lugar do mundo. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares.
Segundo, a questão das fezes, que teve uma mocinha lá que falou... Elas são jogadas em alto mar, depois de 3 horas. Não tem problema. Se a gente criança faz Pode cocô na criar praia... micro-organismos. Criança faz cocô na praia, não tem problema nenhum de micro-organismo. Micro-organismo no mar vira alimento. Você sabia que muitas dessas mocinhas que estavam lá devem ter passado glitter no rosto ou em qualquer coisa do gênero? Você sabe que o glitter, quando você toma banho e essa água vai ser despejada no mar, ele não se dissolve. E ele é muito mais danoso porque ele é minúsculo e o peixe come e pode trazer problema para nós depois. O glitter, não sabia, O glitter, não. exatamente. O glitter devia ser proibido. Ele é feito de petróleo. É que nem o plástico. Não de colocar fezes no mar, Douglas, não tem problema nenhum, vai virar comida. Fezes não tem problema de você jogar no mar. Fezes animal... Não tem problema, tanto a humana vira esterco e vai gerar vida orgânica no fundo do mar que serve de alimento. O problema é a quantidade de plástico que a gente joga no mar. Então já estão olhando as coisas por um outro lado. Primeiro, a grande maioria ali são veganos ou vegetarianos, quer dizer, são pessoas que já são contra isso e acharam um ótimo motivo para fazer escarcéu. O gado, o que o Beto quis dizer é que o gado estava colocado no navio da forma certa, porque é interesse do importador que eles cheguem vivos lá. Aquilo não era um navio negreiro. 25 mil cabeças de gado. E tem que chegar às 25 mil lá, porque senão ele tem prejuízo na compra. Então, nada foi feito sem... O que eu estou querendo dizer é, um juiz tem que se ater ao seguinte, a lei permite? Permite. Todas as autorizações legais foram concedidas? Foram. Então, não tem nada a ver com isso. Como é que você muda isso? Se eles querem mudar, e é um direito deles exprimirem opinião, expressarem a opinião deles... Até para que não ocorra de novo. É no Congresso Nacional que se trava a batalha. O Congresso Nacional vota uma lei proibindo a exportação de animal vivo. Até aí tudo bem. Da mesma forma que foi proibido nas vaquejadas, em rodeios. Exatamente, é por lei. Então, não é eu também me coloco contra o ativismo judicial. Por quê? Porque esse tipo de briga, a sociedade está se acomodando. Ao invés de se fazer um movimento com milhões de pessoas pressionando o Congresso, uma pessoa ou uma entidade que muitas vezes não tem representatividade nenhuma, entra na justiça e uma pessoa concursada dá uma liminar e muda a história do país por uma canetada. Quer dizer, a gente está fugindo do aspecto mais importante da democracia, que é a participação popular. É muito cômodo permitir que um juiz legisle. E é isso que as pessoas estão fazendo. Quer dizer, e você imagina só o que está acontecendo. O cara entra com uma ação judicial numa cidade, consegue uma liminar que contraria algo que é do interesse do Brasil inteiro, por um juiz que muitas vezes não tem conhecimento técnico nenhum sobre aquela matéria. Nesse caso, Mohamed, só para traçar um paralelo, advogados do ex-presidente Lula quiseram entrar num processo para que o juiz Sérgio Moro não seja o juiz com relação ao processo do sítio em Atibaia. E não conseguiu essa liminar. Não conseguiu com que fosse aceita essa solicitação. Só para que o telespectador entenda, e você é um advogado renomado, ou seja, qualquer ser humano ela pode entrar com uma solicitação, com um pedido de liminar, dependendo do problema. Eles estão fazendo o seguinte, eles estão recorrendo de questões processuais, porque no mérito eles sabem que não viram. Né? Nesse caso, está falando do Lula. Lula, exatamente. E no caso dessas entidades, o que eles fazem? Eles buscam muitas vezes juízes que não têm a competência adequada, e não estou falando de competência, capacidade técnica, a competência jurisdicional, para decidir determinada matéria. Então eles vão enviesados para conseguir o objetivo deles, que é muitas vezes parar alguma coisa, tumultuar. Como foi nesse caso. Imagine só a cena de cumprimento imediato da liminar, você desembarca esse número de cabeças de gado para colocar onde? Da origem. Porque os caminhões que carregam animais, que são preparados para isso, já tinham ido embora. Então, e você não tinha onde colocar. E você não pode segurar um navio um dia caríssimo. Da permanência do navio lá. Quer dizer, o juiz, ele tem que analisar as consequências dos seus atos. Essa história de dizer o problema não é meu, é do Estado, é muito fácil. Agora, Mohamed, a prefeitura chegou a multar a armadora, pelo jeito, por causa do mau cheiro. Foi demagogia. Então, é isso que eu quero sanar. E o Beto Mansur, que é uma figura que nós conhecemos, e você sempre fala assim, afinal de contas, você é o entrevistado,
que ele é um corajoso, que ele é um peitudo, que ele vai lá e não importa a polêmica. E acaba, não digo resolvendo, mas aparecendo em momentos difíceis ou em problemas regionais. Como é que você avalia essa postura do Beto Mansur, de ir lá mesmo sendo hostilizado? Eu acho que ele está certo. O Beto mostrou que ele tem uma... Isso é dele, né? Não tem nada a ver com... você vê, o companheiro dele de bancada regional na Câmara foge de tudo. Imagina se ia estar lá. Era capaz de estar do lado da Luísa Mel tirando foto. Bom, ele tem dois companheiros, né? O Marcelo Squacione e o do Papa. Guarujá não, estou falando do Papa. Ah. O Papa estaria, de certo, com o cachorrinho no colo do lado da Luísa Mel. Agora, nunca fazendo o que tem que fazer. Né? Passou 3 anos no Congresso, não fez absolutamente nada, nem discurso. Então, o Beto não tem medo de, pelo menos, enfrentar as coisas. É aquela história, eu posso não concordar com você. E é esse o grande problema hoje. Que foi o que aconteceu no último programa que eu tive aqui. Pois não. O Facebook hoje virou tribunal, onde você é julgado e condenado lá mesmo. Muitos valentes se uma fortalecem num teclado. É absurda. É. Agora, língua não tem osso e falar bobagem não paga imposto. Então você vê um cara, por exemplo, quando eu falei do regime militar, que não existe golpe previsto pela Constituição. O que a Constituição autoriza é o que aconteceu na Eco 92, na Copa, na Olimpíadas. É quando você tem um dos poderes da República, ou seja, Executivo, Judiciário e Legislativo, pedindo que as Forças Armadas ocupem o espaço que as polícias não estão dando contas. Nenhuma Constituição no mundo pode prever um golpe militar. Isso é absurdo. Quer dizer, os caras não pensam no que falam. Teve um que justificou que o golpe militar foi dado em 64 por causa do terrorismo que vinha ocorrendo desde 61. O primeiro ato de terrorismo no Brasil reconhecido foi em 67. Então os caras não conhecem a história do Brasil. O golpe de 64 foi ideológico e motivado pela vontade da UDN, que não chegava no poder. Para quem não sabe, a UDN era a mãe da Arena, né, o que depois acabou virando hoje o que a gente tem no DEM, e uma boa parte do PMDB, que é o partido das elites oligárquicas, industriais no Brasil, que não tinha voto, tinha dinheiro, mas não tinha voto. E que era o mesmo grupo militar que tentou derrubar o Getúlio. E não foi por terrorismo também. Os nomes são os mesmos, os generais são os mesmos. Eles não conseguiram em 1950, na década de 50, fizeram isso depois, na década de 60. E não tem, defender ditadura é uma coisa de quem não tem o que fazer, de quem não conhece história. Os militares destruíram o nosso sistema educacional. E outra, falar que militar é honesto, basta ver as compras militares que o Brasil faz, a organização estrutural das Forças Armadas. Você diz na época do governo militar brasileiro não administra bem nem a própria casa. Hoje, a gente acabou de comprar um caça que é um protótipo. Mas não foi no governo militar. Não, mas, Douglas, as Forças Armadas aprovaram a compra de um caça, que é um protótipo, e um caça que nós não precisamos. O próprio Lula chegou a comprar submarinos franceses, que já não também, mas sabe, obsoletos. Mas os militares concordam com tudo, por quê? Porque eles também não sabem administrar nem a sua própria casa. E o golpe militar foi dado em 64 para convocar a eleição em 65. Só que eles viram que o poder é bom. E vem falar, a bandalheira na Petrobras começa com quem? Sigeac Weck e Ernesto Geisel. Me lembro, muito bem. Não começou com o governo civil. Começou no governo militar. Já era uma bandalheira. A Odebrecht, a OAS, a Camargo Correia, começaram com quem? Já existiam, né? Foi com o Sarney? Não foi. Foi no governo militar. Então, não existe sentido no que os caras falam, porque o governo militar era honesto. Não, é que a gente não podia abrir a boca. Se um jornalista denunciasse que a Odebrecht estava superfaturando uma obra ou fazendo obra no Iraque com dinheiro público brasileiro, eu te garanto que o cara estava preso. E olha, Mohamed, um dos que sempre combatia, principalmente com a Petrobras, você se lembra muito bem, e muitas vezes foi censurado, depois ele conseguiu vencer e diminuiu a crítica, chama-se o saudoso Paulo Francis. Paulo Francis. Você sabe muito bem, né? Então, o que me impressiona nos dias de hoje, e essa é uma discussão que eu quero travar com o telespectador junto com o Mohamed, é que às vezes as pessoas querem justificar um erro atual, dizendo, poxa, mas naquela época não era tão grande, agora hoje, quer dizer, o erro é o mesmo, né? E o erro também é o mesmo, né? A gente fica apaziguando, a gente aceitando. Não, mas aqui, não, eu acho que não tem que aceitar. A gente tem que modificar, a gente tem que promover. Eu assisti recentemente uma entrevista lá no Recife. Pô, os caras colocam na mesma penitenciária 2 facções porque não tem lugar.
É impressionante. O que Nós está acontecendo no Rio de Janeiro, nós ficou temos- mais de 20 minutos a linha amarela interditada. Nós temos que usar a democracia para resolver os problemas da democracia. E se a democracia não resolver os A própria problemas? democracia já tem os seus mecanismos. O nosso problema é o seguinte, quem coloca os caras lá somos nós. Sim. E não vem dizer, eu fico maluco quando alguém diz assim, é o Nordeste que elege. Não, olha os deputados federais de São Paulo. Olha quantos bandidos São Paulo colocou lá, o maior estado da União. Olha como é que está o Rio de Janeiro. Uai, o Rio de Janeiro tem um índice educacional, população politizada, tanto quanto São Paulo. Olha quem eles elegem. Então, vamos ter um pouquinho de vergonha na cara e parar de ficar falando, não, o Norte e o Nordeste são os culpados. Somos nós. Se São Paulo, Minas e Rio se unirem junto com o sul do país, elegem o presidente que quiser, conseguem maioria na Câmara e no Senado, não se juntam. Nós votamos mal. Então, não adianta dizer que a culpa é só das pessoas com baixa escolaridade. É fácil, de repente, arrumar uma desculpa, né? É lógico, os culpados disso tudo somos nós, não são os políticos. Nós estamos conversando com o Roberto Mohamed, advogado aqui no Hora Geral. Logo mais a partir de abril, o governador Geraldo Alckmin ele vai ter que sair do cargo, porque ele é um candidato, um pré-candidato à presidência da República, ele que recentemente, agora em dezembro, foi escolhido como presidente nacional do PSDB. Mas os tucanos de São Paulo não estão gostando muito da ideia de ter que apoiar o Márcio França para o governo de São Paulo. E em entrevista recente na Band, ele deu uma declaração, o Márcio França, de que já foi acordado desde quando ele assumiu a vice-governadoria de São Paulo, que ele seria candidato em 2018. Né? E estaria acordado entre o governador que o governador até o apoiaria. E isso criou aí uma celeuma, principalmente do Macris, que é o presidente da Assembleia Legislativa, e do próprio João Dória, que falou que pela história do PSDB, o PSDB terá candidato ao governo de São Paulo. Isso vai criar um imbróglio entre dois partidos que hoje caminham de mãos dadas, falando em nível estadual, PSB e PSDB. Vamos levar em conta que o PSDB é um partido, assim como o PT, porque eu sempre disse que eram dois irmãos gêmeos brigando para ver quem é mais bonito, eles são associações de caciques. O PT tem até um perfil ideológico, mas o PSDB não tem. Ele é um clube de caciques e não tem índio. O problema do PSDB é esse. Ele tem cacique, mas não tem índio. O Dória, que acabou de assumir a prefeitura, nem construiu uma imagem política, já está tendo uma rejeição absurda em São Paulo, me decepcionou, já quer ser candidato a governador. Está falando isso por interesse próprio. Ninguém no PSDB que não queira ser candidato é contra apoiar o Márcio França e escolher o vice. Por que esses partidos acham a história do PSDB? Qual é a história do PSDB? Qual é a história do PSDB? Estão há 22, 23 a história anos. Deles são 22 anos em São Paulo, em que, do mesmo partido, cada um que assume o governo destrói o que o outro fez. O Serra pegou toda a cúpula da Polícia Civil, que era podre, mandou lá para a academia de polícia para não torrar a paciência. O Alckmin assumiu, trouxe toda a bandidada de volta. O Serra assume e faz uma mudança educacional. O Alckmin vem e muda tudo de novo. Quer dizer, não há continuidade, porque o PSDB não é partido. É um clube de cacique. Cada um que assume impõe a sua marca pessoal. Não existe identidade partidária. Mas o então não vem com esse discursinho de que o partido pela sua história. Qual é a história do PSDB? De ficar em cima do muro? De ficar de não mais tomar tempo uma no governo do Estado de São Paulo. De fato, em relação aos problemas econômicos, políticos e sociais do país. Então, sabe, eu não consigo conceber esse tipo de coisa. É uma guerra de vaidades. O PSDB hoje é um ninho de guerra de vaidades. Nessa vaidade, você acha que a nossa região é sempre preterida? Mas isso não tem dúvida. Ele só vem aqui para comer pastel. Ele vem aqui para comer pastel e aí? Agora, isso porque você tem prefeitos que gostam de beijar a mão e fazer só isso. Dos 9 prefeitos da região metropolitana, 7 são do PSDB e os outros 2 apoiam o PSDB. Que é o caso do Walter Suman do Guarujá e é o caso do Pedro Gouveia de São Vicente. É por isso que ele só vem aqui para comer pastel, porque ele não precisa fazer nada, fica todo mundo beijando a mão
e dizendo tá bom. Você sabe, Mohamed, tinha uma frase, só para lembrar do Jânio Quadros, que era assim: eu preciso conquistar os inimigos, porque os amigos eu já os tenho. Então dá a impressão Até de que... aplicou isso durante o governo dela municipal. Dá a impressão, minha impressão, eu moro aqui, apesar de jornalista, eu moro aqui, assim como você. E a Baixada, deixa pra lá. Quantos deputados tem lá? 3, aí eles me apoiam, deixa pra lá. Não tem uma cobrança. E não é questão, pelo amor de Deus, eu sou muito educado, a educação eu trago de casa. Assim como você, apesar que a gente sai um pouco do trilho, mas com relação ao público, telespectador, nós temos respeito. A gente não vai xingar, a gente não vai baixar, não vamos proferir palavras de baixo calão. É só uma cobrança. Você quer ver uma coisa, Mohamed? Agora está tendo a seguinte frase de impacto com a dona eleitoral, que o VLT vai chegar até Cubatão. É mentira, já estão cobrando. Não, mas já é uma promessa para começar a colar. Aí depois da campanha... Douglas, o certo, se a gente for pensar no VLT como transporte, é um modal excepcional. E tem um detalhe, ele pode aproveitar aquilo que já existe. Para quem vai para o litoral sul, vê uma linha de trem... Uma malha ferroviária. Uma malha ferroviária que vai até Registro, vai até o Vale do Ribeira. Imagine você fazer uma linha de VLT usando o trilho que já está lá, ou trocando os trilhos, mas usando essa logística que está lá, o quanto você iria baratear e principalmente unir essas cidades de forma definitiva. Era o mesmo trajeto que tinha o TIM. Exatamente. Era o trem intrametropolitano. Que acabaram com ele favorecendo companhias de ônibus. Verdade. Né? Foram tão favorecidos, o grupo econômico dessas companhias de ônibus foi tão bom para eles que montou até uma companhia aérea. Então, você tem que... O VLT, se ele cumprisse esse papel de passar por, ligando São Vicente, a Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, indo até lá, com outro ramal para a Esplanada dos Barreiros, um outro ramal, aí eu acho que podia ir até Cubatão, passando no Casqueiro, Jardim Piratininga, São Manuel. Imagina uma estação em cada lugar desses. Excelente. Aí eu te pergunto, e a companhia de ônibus fica como? E quem é que dá a mala preta para tudo que é prefeito e vereador de todas essas cidades? E qual a prioridade das administrações? É quem o elegeu ou a iniciativa privada? É quem o sustenta. E quem pode mudar isso? Problema. O povo. O povo está aí, aumento de condução. É isso que eu ia tocar nesse assunto agora. A partir de quarta-feira, aumenta de R$ 3,85 para R$ 4,05 em Santos. Douglas, se a gente pegar os debates para prefeito da última eleição, a gente nota que o atual prefeito de Santos mentiu em todos eles. Todas as perguntas dos adversários e feitas nos programas pelos debatedores, ele mentiu em tudo. Ele chegou a dizer na TV Tribuna, textualmente, que ele não iria aumentar o ônibus. Eu me E lembro. aumentou. Teve até uma reportagem que ficou saindo. Nossa querida Solange Freitas Solange colocou ele na parede. Deu uma intimada, eu nunca vi ele nervoso. E ele perdeu o rebolado. Perdeu, é nítido, é visível. Eu vivo, dou nas redes sociais, entendeu? E justamente por isso. Agora... Quer dizer, mas quem botou ele lá? As pessoas quiseram acreditar na mentira. Estava exposto que ele não podia cumprir nada do que ele estava falando. Estava bem claro no momento da eleição que ele começava a obra e não parava, e não acabava. Por quê? Porque o legal é fazer projeto. Agora, eu quero destacar aqui, Mohamed, e aqui peço até licença para você, que você foi convidado, licença do espectador, eu quero falar como cidadão, eu fiquei estarrecido no aniversário da cidade, foram fazer uma homenagem que o Hospital de Silvadores conseguiu diminuir a mortalidade infantil pelos partos que foram efetuados na maternidade do Hospital de Silvadores. Isso é enganar, podem enganar quem vocês quiserem. A mim, não, porque é o parto mais caro do Brasil, porque aquilo que foi alocado, mais de 55 milhões, só funcionar a maternidade, sabe como é que é? A mulher está grávida, está para ter nenê lá na Santa Casa. Olha, está tudo pronto aí, ela vai aí para ter o nenê. Aí a mulher vai ter um nenê lá, aí é computado, nasceu na maternidade dos Silvadores. Isso é enganar a população, isso é enganar. Tanta gente precisando de leitos para se internar e você tem lá mais de 300 leitos que não estão sendo utilizados porque não está em funcionamento o Hospital dos Estivadores. Que foi uma obra absurda, né? Aquele hospital, quando ele foi construído, ele já era moderno para a época.
O que precisava ser feito no Hospital dos Estivadores era trocar parte elétrica, comprar equipamentos, tal. Não precisava descascar ele inteiro. Ali estava na cara que o que quiseram foi gastar muito dinheiro para fazer. Por sinal, a gente fica se perguntando, por que tudo no poder público não custa 200 mil, 300 mil, custa 5 milhões, 10 milhões? Não tem nada barato no poder público. A obra inicial... Consegue. Até pão francês, que você compra por centavos, quando é para comprar para escola municipal, é mais caro. Custa o dobro, 3, 4, 5 vezes mais. Quer dizer, não dá para entender por que isso, né? Aí quando a gente olha para o patrimônio de quem está no governo, é que a gente consegue entender o preço das coisas. Agora, o grande problema é o seguinte, o que eu não entendo nesse reajuste é que os empregados da companhia não tiveram reajuste. Não. Os insumos não aumentaram tanto assim, porque a gente não tem acompanhado, a inflação diminuiu, e você não tem nenhum item que compõe o transporte coletivo que tenha tido uma disparada de preço. Foi alterado o percurso? O problema todo, Douglas, está aí. Quem é que examina essas planilhas? E quando elas aparecem? Que eu nunca vi uma planilha de custo. Não é discutido. Eu não sei se a Câmara de Santos discute as planilhas do reajuste de ônibus. Quer dizer, infelizmente hoje, é quando eu falo que nós somos culpados. Nós elegemos vereadores baseados em mentiras, né? Que nem aquele famoso vereador que faz um ótimo trabalho no Facebook, nas redes sociais, né? Que todo mundo pensa que o projeto das bicicletas é dele e não é dele. A maioria acredita. Porque ele coloca, você vai no site dele, parece que até o projeto é dele, não foi ele, não tem nada a ver com aquele projeto das bicicletas. O Facebook aceita tudo, né? Exatamente, é o que eu falei, virou tribunal e cada vez mais feroz, destroem as pessoas ali. Agora, nós colocamos eles lá, o que a gente tem que fazer é cobrar, o que a gente tem que fazer é ir para a porta, para ir para a Câmara, não ficar lá com faixinha aberta, é cobrar o vereador no tete-a-tete mesmo. É pegar e falar, o que está acontecendo? Cadê a planilha? Agora eu me pergunto, cadê o Ministério Público? Agora, Mohamed, eu já pensando no telespectador, eu já ouvi muito disso. Mas não adianta nada. Mas tem que adiantar. Adianta. Porque o vereador, ele é o fiscal, pelo menos é o que diz, né? Ele é o fiscal do Poder Executivo. Adianta, se ele sim. não fiscaliza o Executivo, eu acho que ele está vendo outros interesses. Eu já tive a oportunidade, abrindo um parênteses, de ser vereador na cidade de Santos, não quero fugir a isso nunca, né? E uma das minhas grandes ações foi cobrar o Executivo, que não gostava, mas eu fazia a minha parte. E a população tem que estar junto com o vereador, ajudando nessa fiscalização. Tem que cobrar, eu acho, como que não adianta? Nenhum vereador vai querer ser cobrado o tempo todo pelo que não está fazendo. Vai ter uma hora que o cara vai acabar tendo que dar alguma satisfação. Então, as pessoas têm sim que cobrar, porque adianta. A gente pode achar que a pressão popular na democracia é o instrumento adequado para isso. Não é colocar tanque na rua. Não, que isso. É a pressão popular. Você quer mudar alguma coisa nesse país? Escolha bem antes de votar e, principalmente, cobre depois. Mohamed, nós recebemos aqui uma denúncia, né? Uma denúncia da nossa telespectadora Roberta de Mongaguá. Ela mandou um vídeo do bairro dela, Itaguaí, que está cheio de buracos, Mongaguá. Ela desabafa e diz que o bairro está totalmente abandonado. É só buraco e mato. O vídeo é da Rua 40, esquina com a Rua Terezinha de Souza. Mas, segundo a telespectadora, várias ruas da cidade também estão desse mesmo jeito. Nós procuramos a prefeitura de Mongaguá, mas não tivemos retorno. Em Mongaguá está acontecendo algo interessante, Mohamed. Nós estamos tendo muita denúncia. Olha, esse é o buraco, né? A rua esburacada. A gente está tendo muitas denúncias, a gente manda lá para a assessoria uma resposta, eles não respondem. E aí eu fico preocupado porque nós somos imparciais, nós queremos uma resposta da prefeitura. Olha, vamos fazer no segundo semestre, olha, estamos providenciando, olha, a gente não tem dinheiro, não vai arrumar. E a gente fica praticamente sem dar uma resposta ao telespectador. Algo semelhante do munícipe, que há anos reclama o buraco e a administração também não dá resposta a ele. Não é só a questão do buraco, né? Você nota que isso acontece por todo o litoral sul. Tirando a Praia Grande, que houve um processo de urbanização intenso, os outros municípios, a partir da divisa de Mongaguá para frente, estão no estado lastimável. A zeladoria
das prefeituras inexiste. de Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe é zero. Então, esse é o grande problema. Porque as pessoas... Um prefeito, ele tem o aspecto político, mas ele também tem um aspecto de zeladoria. O que é a zeladoria? É aquilo onde o Dória está sendo muito criticado em São Paulo. E não dá nem para dizer que foi acordo político, porque o secretário era justamente o vice-prefeito. Verdade. O grande problema da zeladoria é que é aquele negócio que o prefeito, eu acho que nenhum prefeito gosta de se preocupar, mas que é uma das principais funções dele, porque afeta diretamente a vida do cidadão. É a limpeza de ruas, é a calçada, galerias São as obras subterrâneas. São as obras de manutenção da cidade. E é isso que não está acontecendo. Por quê? Porque elas não dão tanta doação de campanha, né, quanto uma obra. Então, por exemplo, conservar um canal não dá tanto dinheiro quanto você fazer ponte no canal, fazer obra no canal. Por isso que eu estou falando. Reformar o Hospital dos Estivadores daria muito menos dinheiro de rebate do que fazer um hospital praticamente novo. Ainda falando de denúncia, no mês passado nós mostramos a denúncia da Marilene de Cubatão. Veja só, de Mongaguá vamos até Cubatão. Que ela reclamou do mato alto por toda a Avenida Henry Borden. Agora parece que o problema foi resolvido. Vamos conferir com a nossa telespectadora aqui no Hora Geral. Nada como uma denúncia no Hora Geral para as coisas começarem a andar em Cubatão, né? Só assim mesmo para limpar a cidade, né? Ótimo, obrigado. É assim que nós fazemos jornalismo, Mohamed. Você me conhece há um bom tempo, eu empresto meu nome na apresentação do Hora Geral para contribuir com a região. Pode falar um monte de baboseira, fala um monte de groselha, mas eu sempre tive esse perfil. E é assim que a gente mostra para as administrações que nós somos sérios. Engraçado, né? Que a avenida tem o nome da usina Henry Borden em Cubatão. Que por uma ordem do Ministério Público de 30 anos atrás não pode mais produzir energia como deveria. E eu acho que isso tinha que ser revisto. Mas tem uma coisa, eu estive naquela usina fazendo uma palestra para os funcionários de lá, uns anos atrás. Aquela usina tinha que ser destino obrigatório de todos os alunos da rede pública e até das escolas particulares para conhecer. Que laboratório, né? É um lugar tão maravilhoso das crianças conhecerem o que é energia hidrelétrica, verem como você pode gastar pouco fazendo porque aquela usina ela foi construída de forma racional, ela custou barato em relação às usinas hidrelétricas que superfaturadas após no regime militar que começaram a ser construídas. E é um exemplo de como se pode pensar um país no futuro. Então eu acho que tem alguns lugares na região que deveriam ser visitados por todas as escolas, para que as crianças vissem o que é pensar um país e ver a idade daquela usina e como ela foi bem concebida e bem projetada. Mohamed, nós estamos num período carnavalesco, o que acontece já, se não me engano, há 3 anos em Santos, o carnaval ele foi antecipado. Óbvio que eu não sou assim, não sou muito afeto ao carnaval, eu gosto mais de descansar. Mas o carnaval é uma festa popular, né? A gente já teve o segundo maior carnaval do Brasil, perdendo só para o Rio de Janeiro, na época do saudoso Oswaldo Justo. Mais de uns 3 anos para cá, acho que desde quando a Grande Rio levou a cidade de Santos como tema para o Carnaval Carioca, que até o prefeito Paulo Alexandre conseguiu 15 milhões com as empresas para levar o enredo e tudo mais, que foi antecipado em uma semana. Eu não sei, falaram que foi a Liga das Escolas de Samba que entrou em comum acordo. Eu não sei se isso foi favorável para o turismo e para os carnavalescos. Eu não sei. Eu acho que ficou evidente, eu fui no desfile. Ah, você foi? Foi quando? Agora? Agora, sábado. Ficou evidente para mim, não tinha povo. Você notava as escolas desfilando de forma fria, porque sem povo não tem carnaval. Eu acho que o prefeito deveria ter tido a coragem, que teve o Beto no governo dele, falou, não vou fazer, eu não tenho dinheiro, não vou fazer. E parou acho que uns 2, 3 anos. Mais. Agora, ele foi criticado, xingado, mas fazer o que estão fazendo, sem arquibancada, sem infraestrutura, e uma semana antes, quer dizer, isso é matar o carnaval. Os sambistas não deveriam ter aceitado isso. Quer dizer, é um absurdo. Porque, foi bom porque não. Você tem que fazer no carnaval, no mesmo dia do carnaval de São Paulo, a gente não tem problema nenhum com o carnaval de São Paulo, ser os 3 dias, sexta, sábado e domingo,
2 dias para o primeiro grupo e 1 dia para o segundo grupo. Você teria uma divisão mais racional, arquibancada para ter povo, arquibancada, porque tem que ter povo, senão não se justifica um desfile de escola de samba. Eu acho que o que estão fazendo com o Carnaval de Santos é um absurdo. Infelizmente, a gente sabe, não é só o poder público que tem que dar dinheiro, o poder público tem que dar estrutura. E deixa a liga organizar. Agora, Mohamed, o que foi dito é que as próprias escolas pediram para mudar porque os bons carnavalescos não estavam mais querendo trabalhar na cidade por conta dos valores recebidos no carnaval. Isso de São Paulo. É o que é a versão Eu que acho que o que está acontecendo é o seguinte, as escolas também têm a sua parte de culpa, porque elas também têm que gerar receita. A liga tem que buscar um patrocínio de uma marca de bebida. Agora, é aquela história. Se você não tem povo, se você não tem pessoas, não tem público, né? Ninguém vai querer patrocinar. Se você tem arquibancada, se você tem povo, qualquer um vai querer colocar marca naquilo. Então, aí você vai buscar patrocínio privado para poder organizar, por exemplo, uma rede de lanchonetes para fazer lá dentro, para atender as pessoas, né? Uma marca de bebida, de refrigerante ou de cerveja. Vamos buscar, vamos negociar. Não precisa de lei Rouanet, nada disso. Basta que você dê resultado comercial. Para você dar resultado comercial, você tem que ter o quê? Povo. Atração. Você tem que ter gente. Quer dizer, o problema na Prefeitura de Santos, em todos os aspectos, é que a área de turismo, a área de desenvolvimento é relegada a pessoas com a qual o prefeito assumiu compromissos políticos para poder garantir a sua reeleição, sem nenhum vínculo com competência, com vontade de fazer e com interesse social, interesse público. As pessoas só querem arrumar emprego. Ser secretário de uma prefeitura ou de um estado não é querer arrumar emprego. Faz concurso se você quer emprego. Né? Não adianta você ser secretário de turismo de uma cidade, um prefeito faz um projeto chamado Alegra Centro para incentivar empresários a abrirem casas noturnas. Exato. O secretário de turismo vai dar uma entrevista dizendo que tinha que fechar 10 horas da noite e as pessoas irem para casa. Então, ou ele é um retardado mental, ou ele tem problema sério, ou ele quer estar em casa toda noite e não ter que se preocupar, ou na verdade ele é um grande vagabundo, que está lá porque ele precisa estar lá para ter informação, né? Comprar imóvel em leilão, ter a família toda arrumada. Esse tipo de gente é que o prefeito Paulo Barbosa devia pensar 2 vezes antes de colocar na prefeitura. Esses assuntos, eles são assuntos recorrentes na nossa cidade e as pessoas, isso também me preocupa, é que acham que a cidade de Santos é a cidade polo da região. E a gente está vendo, não tenho nada, apenas estou relatando o quanto Praia Grande está superando a cidade de Santos. E não vai demorar muito, nem 10 anos, acho que 5 anos, mais ou menos, o número de habitantes vai se comparar ao número de habitantes de Santos. Santos está com 440 mil e Praia Grande está com cerca de 380 mil habitantes. Porque Praia Grande tem para onde crescer, Santos não tem mais. Ou alguém vai morar na área continental. Mas você vê a quantidade de imóveis que estão vagos, vazios. Né? Porque o preço também. Santos teve uma lógica que eu gostaria que alguém me explicasse, porque eu não consegui até hoje. Quando você tinha um limite de 12 andares para construir, Douglas, os imóveis custavam mais barato. Sim. Aí você liberou o gabarito e construiu monstros de 30 andares. Como é que pode ter aumentado o valor do imóvel? Alguém consegue me explicar a lógica? Eu tinha o mesmo terreno, eu só conseguia construir 12 andares. Então eu tinha um número menor de apartamentos por metro quadrado de terreno. E custava mais barato. Aí eu libero para construir 30 andares. O cara vai conseguir colocar quase 3 vezes mais unidades dentro daquele mesmo metro quadrado de terreno. Como é que pode triplicar o preço? Agora, dizem Qual que é a lógica? Isso tudo foi, esse boom imobiliário veio com aquela falsa promessa do pré-sal. E com isso aumentou. Não, foi para enriquecer uma série de construtores que da noite para o dia passaram a ficar milionários. Né? Cara de posto de gasolina passou a ter uma construtora e entra na prefeitura sem ser anunciado. Esse tipo de gente é que ficou milionária. Agora, eu volto a perguntar, que lógica é essa onde eu consigo construir 3 vezes mais por metro quadrado e o preço triplica ao invés de diminuir? Está chegando no final da hora geral e nós estamos retornando o recesso da Câmara Federal, ou seja,
Os deputados estão voltando a trabalhar, Mohamed. Vão ficar nas negociações para a reforma da Previdência. E, segundo informações, será votado depois do Carnaval. Você, além de advogado, é especialista em direito previdenciário. Eu também estou ouvindo tanta coisa, vejo tanta coisa nas redes sociais. Não, esses altos salários só prejudicam o trabalhador, temos que ser contra a reforma. Aí outros já falam, não, tem que ser favorável, senão vai quebrar o caixa da Previdência. Afinal, a reforma da Previdência, Mohamed, ela é importante, é necessária ou não? Douglas, eu vou ser bem claro. Por favor. Não tem que mexer no INSS. Quer fazer reforma da Previdência, setor público. Que eu acho vergonhoso. Que é o que ganha mais. Não, não é só o que ganha mais. É que são aposentadorias absurdas, concedidas de forma absurda. Por exemplo, de juízes, embargadores. Exato, tudo, tudo. A primeira coisa, vamos mexer na questão do serviço público. O serviço público não é solução de vida para ninguém, é para servir o público. E quem deveria ter essa coragem de mexer? Acaba com licença-prêmio, não existe na iniciativa privada, e assiduidade é obrigação. Tem uma série de detalhes que você vai dizer, custa pouco, junta tudo. Tem que acabar com o carro oficial, tem que acabar com esse negócio de fechar um judiciário numa terça-feira na Semana Santa. Às vezes eu fico espantado, eu falo, não é possível, tenha tanto feriado no Poder Judiciário, com tanto processo para julgar. Isso eu não concebo. Como é que empresa estatal pode dar participação nos lucros? Tanto feriado, se ela só dá prejuízo. Quer dizer, são essas coisas que eu não consigo entender. Agora, a reforma da Previdência já tinha que ter sido aprovada. Mas para o serviço público, mudar completamente a questão da aposentadoria do serviço público. Federal, estadual, municipal. Agora, mexer no INSS, que é superavitário, eu não consigo entender a razão. Mohamed, pergunta de um leigo, também pensando no telespectador. Como quem se aposenta tem um teto, se não me engano, de 5 mil e alguma coisa, agora juízes, ou seja, esses cargos públicos, ultrapassam esse valor? Por que tem um limite? Porque no serviço público você se aposenta com o último salário, com a média dos últimos salários. E não há limite, não há teto para no público, no setor público. Mas tem coisas absurdas. Por exemplo, em Santos, a pessoa faz concurso para fiscal de feira. Aí ela é esposa de secretário, ou amiga de não sei quem. Aí ela é nomeada para o gabinete do prefeito. Então ela entrou para ganhar 2 mil por mês, ou 1.500 por mês. Aí ela é nomeada para ficar num cargo de assessoria para ganhar 8 mil. Ela fica 5 anos lá. Nesse cargo. A lei mudou agora, mas ficava 5 anos lá. Quando ela se aposentasse, ela ia se aposentar com 8 mil. E não por 2 mil? Ela incorporava o cargo de assessora. Enquanto você não acaba com essa pouca vergonha, e não é só aqui, é em qualquer prefeitura. Tá? No serviço público até existe incorporação de chefia, mas a partir do 5º ano, aí você começa do 6º ano a incorporar 1/5 daquele cargo. E eu ainda acho que não se aplica a todos. Mas, por exemplo, na Justiça Federal, você tem diretor de secretaria que ganha mais que o juíza. Porque o cara é diretor há muito tempo, ele já incorporou tudo, ele tem tanto penduricalho no salário dele, que ele ganha mais que a juíza, que é chefe dele. Você acha que ele vai fazer esforço em trabalhar? E aí são coisas graves, quando você nota que o teu chefe, muitas vezes, ganha menos que você. Por exemplo, Santos tem uma coisa que é uma excrescência, que nós Santos tem um aposentado do Tribunal de Contas, não sei se ele já morreu, mas tinha um aposentado do Tribunal de Contas do município. Você sabia que Santos já teve Tribunal de Contas do município? Não, foi uma lei, o Justo criou, e logo depois foi proibido, porque Santos não tinha, eu não lembro se era porque não tinha população e tal, não lembro não, nessa época eu era jovem demais, não lembro realmente o que aconteceu. E ele se aposentou. Só que esse cara foi nomeado no período em que a lei que criou estava em vigor. Meu Deus do céu, ele não exerceu o cargo por um único dia. Foi criado a lei e... Ele se aposentou como conselheiro do Tribunal de Contas Municipal. Então, esse tipo de coisa é doente. Quando você começa a ver esse tipo de coisa, que as pessoas fazem concurso, e não pense você que é só... No judiciário, tem gente que faz concurso para agente de segurança, que é nível de ensino básico, 1º grau, ensino fundamental, Douglas. Aí o cara é nomeado diretor de secretaria, fica 10, 15, 20 anos,
e se aposenta como diretor. O mesmo expediente Mas da entrou administração pela porta pública. dos fundos. Exatamente. Nos 3 poderes tem isso. Teve um filho de ministro do STJ, dentista, que fez concurso para agente de segurança e foi nomeado chefe do setor odontológico do tribunal no dia seguinte. Não pense você que o judiciário é diferente dos outros. Infelizmente, esse tipo de coisa é uma mentalidade institucionalizada na cabeça das pessoas. E eu não vou deixar o meu telespectador sem resposta. Como combater isso? É o presidente da República? É a Câmara Federal? É todo mundo, é principalmente o povo, é não permitindo que esse tipo de coisa aconteça. Nós temos que ter mecanismo de controle. Por exemplo, para que ter um Superior Tribunal Militar, que custa uma fortuna e tem uma estrutura? A justiça militar não existe no Brasil. Ela é uma piada. Extingue a justiça militar, tem que ter coragem. Pega a estrutura dela e aumenta o poder do TCU. Cria o cargo de juízes auditores para o TCU. Espalha o TCU pelo Brasil inteiro. Extingue os tribunais de conta dos estados e os tribunais de conta de município, como tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro. Transforma tudo no Tribunal de Contas da União, com juízes auditores de primeira instância. Você acha que o posicionamento do Executivo Você teria seria outro? fiscalização imediata, próxima, feita por quem está acompanhando aquilo, com funcionários habilitados, gabaritados. Não, é mais uma coisa para pendurar. Não, isso sai barato, porque esse tribunal se paga. Porque a partir do momento que ele evita que a corrupção faça vazar tanto dinheiro pelo ralo, então esse tribunal ia ser o único que ia se pagar. Roberto Mohamed, conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral. Mohamed, também tem um outro assunto que eu quero aproveitar a sua participação aqui no Hora Geral, é com relação a esse ano eleitoral. E além do ano eleitoral, eu falei do recesso dos nossos parlamentares, e eu vejo sempre uma atuação tímida dos nossos deputados. E além da citação, como que você acha que os nossos deputados poderiam ou deveriam se apresentar para que houvesse uma compreensão maior da população para o aumento da representatividade dos nossos postulantes ao cargo na Câmara Federal e estadual, né? Eu acho que a gente tem que olhar a história dos caras, tem que olhar a vida dos caras e, principalmente, olhar o que ele fez se ele está em caso de reeleição. Então, aquele que não fez absolutamente nada, não tem por que voltar. Isso é muito simples. Aquele que mentiu, aquele que ficou rico na política, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que é hora de começar a pensar que urna não é privada. Então, não faça a mesma coisa que você fez lá, que você faz lá. Você tem que pensar onde vai fazer. Porque a vítima é você. Eu acho que o grande problema, Douglas, é que a gente vê a política como algo distante. Pelo contrário. As pessoas não entendem que quando você vota num corrupto ou vota num incompetente, que é tão ruim quanto corrupto, a vítima vai ser você. É você que não vai. Eu vou dar um exemplo claro. Vamos lá. Caixa Econômica Federal saiu na Folha que precisa de uma injeção de bilhões de reais para fechar as contas. A Caixa Econômica, de tanto ser roubada por essa gangue que o Temer colocou lá, e que o PT já vinha desde o tempo do PT. Tem até o Gedel chegou a trabalhar na Caixa, né? Exatamente. A Caixa fechou o financiamento habitacional para imóveis usados. Nossa, isso é que é justamente o que movimenta o mercado, porque quem vende o imóvel usado vai comprar um novo. Então, toda a máquina... E o sonho das pessoas que não podem comprar um apartamento de 500 mil, mas conseguem comprar um apartamento por 300 mil. A Caixa fechou o financiamento. Sem o financiamento habitacional da Caixa, você não tem movimentação no mercado de imóveis, principalmente para a classe média baixa. Ou seja, vocês estão vendo como a corrupção afeta diretamente a vida das pessoas? Aquela pessoa que juntou dinheiro para dar de entrada, esperando financiar um apartamento de 2 quartos na Caixa Econômica Federal, não pode fazer isso agora, porque um bando de ladrões roubou o dinheiro da Caixa até onde podia, roeu a carne até o osso. A corrupção nos afeta diretamente. As pessoas têm que parar de achar que é uma coisa distante, que tem a ver com Brasília, tem a ver com mala de dinheiro. Ela afeta o seu dia a dia. Ela afeta o seu dia a dia. Quando você chegar em casa e ver que seu filho não comeu direito na escola, é porque roubaram o dinheiro da merenda. E o que é pior, como é que alguém pode fazer isso? Mas a gente sabe que fazem. Quer dizer, a gente tem que começar a se tocar que a corrupção nos afeta diretamente.
não só afeta diretamente, como nós precisamos também de uma injeção de ânimo. Eu vejo que esse é um momento muito delicado do país, onde todos os brasileiros têm a responsabilidade até de reverter positivamente o que nós estamos passando. Eu não sou pessimista, Mohamed, eu sou otimista, mas a maioria das pessoas fala, isso aqui não tem jeito. Quem pensa assim é uma pessoa muito acomodada, uma pessoa que não tem iniciativa. E nós temos que ter iniciativa. Quando você fala da participação popular, você percebe que em tudo, se a população estiver presente, o resultado é positivo, mas ela não pode ficar só no balcão reclamando, ela tem que avançar. Eu me lembro muitas vezes das pessoas que vão ao médico, o que você tem? Eu estou com uma dor aqui, toma isso, obrigado, doutor. Não. Peraí, eu quero um exame, veja bem, eu estou tendo isso há uma semana, eu acho anormal, o que o senhor acha, que doença é essa? Ou seja, as pessoas têm que especular, essa é a palavra, do médico para que faça um bom diagnóstico e não aceitar tudo achando que isso é normal. Né? Tem umas coisas que no Brasil, o Brasil é o país da hipocrisia. Né? Outro dia o Fantástico mostrou uma matéria de médicos que batem um ponto e vão embora. Isso. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, pegue a lista do Sírio-Libanês. Você vai achar um monte de médicos ali que está na lista da folha de pagamento do HC, Hospital das Clínicas, que é de São Paulo e é público. Como é que pode um médico estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Impossível. A física diz que isso é impossível. O que me espanta é que são caras que estão ricos, são bem-sucedidos na medicina, mas que ocupam o lugar de um médico concursado, não aparecem para trabalhar, mas querem garantir uma aposentadoria. Quer dizer, é por isso que você tem uma máquina tão inchada, um custo absurdo, com gente que faz isso. Eu não estou falando de um médico recém-formado. Eu não estou falando de uma exceção. Eu estou falando, pega a lista do Sírio-Libanês e vê quantos estão lá no HC pendurados na folha de pagamento sem aparecer para trabalhar. Então, esse é o grande problema. A gente mas ele é meu amigo, não posso mexer. Aqui eu não posso mexer. Ou a gente sacode esse país, ou a coisa vai ficar se eternizando desse jeito. E esse exemplo que o Roberto Mohamed acabou dando no finalzinho do Hora Geral de hoje é o mesmo que você tem que fazer na unidade de pronto atendimento da sua cidade. Eu não faço em Mongaguá, porque lá também está fechada há anos. Fechada não, nunca abriu, né? Mas no pronto-socorro você tem direito, você é um cidadão. Lógico, educação, quantos médicos, quais são os nomes? Se de repente você não conseguir ter sucesso na sua indagação, faça um boletim de ocorrência, vá na ouvidoria, mas lute pelo seu direito, que isso é fundamental. Obrigado, meu amigo Roberto Mohamed, pela participação. Um abraço ao telespectador. Tchau, tchau.